Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, olha só, moçada, a gente vai estar falando agora sobre correlação e regressão linear. Esse assunto é bastante interessante porque ele consegue entender qual é o comportamento das variáveis do tipo quantitativas, né? Eu preciso de duas variáveis agora do tipo quantitativo, uma variável que eu vou chamar de variável x e uma outra que eu vou chamar de variável y. Então, lembrando, né, que variáveis quantitativas são aquelas variáveis que podem ser mensuráveis, que podem ser medidas ou contadas, né? Então, pode ser variáveis do tipo discretas ou contínuas, né? Então, o que eu preciso é de duas variáveis do tipo quantitativas. A primeira delas que nós vamos, a primeira análise que nós vamos fazer é o coeficiente de correlação de Pearson. O coeficiente de correlação de Pearson, ele vai fazer esse determinado cálculozinho aqui, ó. Deixa eu marcar para vocês. Então, qual é o cálculo que ele vai fazer? Ele vai fazer esse cálculo aqui, ó, tá? Então, eu preciso que ele faça a covariância entre x e y, né? E divida pelo desvio padrão de x e o desvio padrão de y. Isso vai me dar um valor que sempre está no intervalo de -1 até 1. Sempre, tá? Vai estar no intervalo de -1 até 1. O que vai acontecer é que eu vou encontrar um Rzinho. Então, esse meu valor do R minúsculo vai ser sempre menor ou igual a 1 ou maior ou igual a -1. Sempre vai estar nesse intervalo aqui, tá bom? Se ele estiver bem próximo de 1 ou igual a 1, eu digo que eu tenho uma correlação forte positiva, tá? Se ele for bem próximo de -1, eu tenho uma correlação forte negativa. Vou explicar em detalhes para vocês. E se ele estiver no meio, se ele estiver próximo de 0, eu vou dizer que não existe a correlação, ou essa correlação ela é praticamente inexistente, tá? Então, para que a gente consiga fazer o cálculo da correlação, eu vou mostrar para vocês quais são as condições e as fórmulas utilizadas, tá bom? Então, a primeira fórmula que nós vamos utilizar é essa daqui, ó, tá? Ó, são duas opções de fórmula para você calcular o R, tá bom? Qual que é a primeira? Essa daqui. Então, vamos marcar. Essa daqui é a primeira opção. Como é que eu uso essa fórmula? Essa fórmula é calculada assim. Vou pegar lá meu conjunto de dados, vou calcular a média aritmética para os valores de x, vou calcular a média aritmética para os valores de y, tá? Então, vou ter que saber a média de x, vou ter que saber a média de y. O numerador do coeficiente de correlação de Pearson vai ser a soma de todos os meus valores, começando do primeiro até o último elemento, tá? Sempre fazendo essas operações aqui, ó. Cada elemento menos a média, multiplicando cada elemento de x menos a média, multiplicando cada elemento de y menos a média. Então, eu vou ter que fazer o cálculo assim, ó. Então, vai ser meu valor do x1 menos a média, isso dentro de parênteses, né? Vezes meu valor de y1 menos a média mais o valor do x2 menos a média de x vezes o valor de y2 menos a média de y. E eu continuo fazendo isso daqui até chegar no último elemento, tá? Então, vou fazer a somatória de tudo isso daqui. Então, isso vai me dar o numerador, beleza? Isso vai me dar o numerador. Depois que você tem o numerador, você vai fazer o cálculo do denominador. No denominador vai ser a raiz quadrada com dois termos. Esse primeiro termo aqui vai ser a soma de todos os elementos do primeiro até o último, de x, né? Começando do primeiro até o último, x menos a média elevado ao quadrado. Então, no denominador, o que você vai fazer é isso daqui, ó. Abre parênteses, vamos pegar a caneta, né?
abre parênteses, então vai ser o x1 menos a média elevado ao quadrado, mais, abre parênteses, o y1, desculpa, tá errado. Aqui é o x2, menos a média de x, isso daqui elevado ao quadrado, mais, abre parênteses, o x3, menos a média de x, isso elevado ao quadrado. Vai fazer todos esses cálculos aí e você vai encontrar esta partezinha aqui, ó. Você vai encontrar essa partezinha aqui, tá? Depois você vai fazer a mesma coisa com y. y1 menos a média de y elevado ao quadrado. y2 menos a média de y elevado ao quadrado. E aí você vai encontrar essa outra partezinha aqui, tá? E você vai substituir isso. Gente, depois que você substituir isso, você vai encontrar o valor de R. Toma cuidado com os sinais. O sinal é obrigatório ser preservado, tá? Eu tenho que tomar cuidado com o sinal. Se esse R pode ser positivo, como pode ser negativo, tá bom? Essa é uma das formas de fazer. Qual que é a outra forma de fazer isso? A outra forma de fazer isso seria eu utilizar essa formulazinha aqui, ó. Somatório do produto de x vezes y menos o número de elementos vezes a média de x vezes a média de y. Então, o que eu estou dizendo é que essa parte aqui, né? Essa parte aqui, ela é o somatório de x1 vezes y1 mais x2 vezes y2 mais x3 vezes y3 e assim sucessivamente, tá? Depois que eu fiz essa soma total aqui, eu vou lá e subtraio pelo número de elementos, vamos supor que eu tenha 6 elementos, tá? Vezes o valor da média de x, vezes o valor da média de y, tá bom? Então, são duas opções. Ou eu utilizo esse conjunto de fórmulas aqui, que vai me dar o valor de R, ou eu utilizo esse conjunto de fórmulas aqui, que vai me dar o valor de R, tá certo? Então, aqui eu também encontro o valor de R, beleza? Eu vou tentar mostrar isso daqui para vocês no Excel, um exemplozinho bem básico, para vocês verem como é tranquilo de fazer o cálculo. Vou fazer os dois métodos ali para vocês identificarem. Então, só vamos ver se eu já tenho algum exemplo aqui para que a gente possa utilizar. Se não, eu vou criar um exemplozinho. Não tem um exemplo. Então, olha só, vamos lá no Excel. Então, aqui eu vou colocar meus valores de x, meus valores de y. Vamos supor que meus valores de x sejam 4, 7, 8, 12 e 15, tá? Meus valores de y, 21, 24, 24, 27, 33 e 36. Beleza? Primeira coisa que eu preciso é estabelecer qual fórmula eu vou utilizar. Se eu quero calcular o modo superior ou o modo inferior. Eu vou fazer primeiro pelo modo superior, tá bom? Então, pelo modo superior, a primeira coisa que eu preciso é calcular a média aritmética de x e a média aritmética de y. Então, a média dos meus valores de x aqui são 9,2. Vou puxar para cá que ele já faz para mim de y, beleza? Então, o primeiro valor que eu precisava lá eram os valores de xi menos o x barra, que é a média, tá? Xi menos o x barra. Então, é igual, né? Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem melhor. Tá, vamos lá de novo. Aí, fica melhor. Então, é igual a cada elemento de x menos o valor da média, que é 9,2. Então,
Se eu pegar, vou puxar aqui que ele já faz isso para mim com todos os 5 elementos aqui, ó. Então, vou colocar em amarelo para vocês identificarem melhor. Então, o que eu fiz foi 4 menos 9,2, que deu menos 5,2. Tem que tomar cuidado com o sinal tem que ser cuidado, tá? Beleza? Fiz isso para x, com todos os valores. Cada um deles aqui subtraído de 9,2, encontrei aqui os valores de x barra, beleza? Tem que fazer para y também. Então, vai ser cada valor de yi menos o y barra, que é a média. Então, é igual ao 21, que é o primeiro valor aqui, menos a média, que deu 28,2. Olha lá, então deu menos 7,2. Faz isso com todos os demais. Vou colocar aqui também amarelo para vocês verem, beleza? Então, vamos voltar lá na fórmula. Então, eu já tenho o resultado individual de cada um desses valores aqui, ó, de x menos o x barra. Agora, eu também já tenho os valores individuais de y menos o y barra, yi menos y barra. Só que eu preciso multiplicar um pelo outro para depois somar, tá? Então, agora o que eu vou fazer é multiplicar esses dois resultados. Então, é este valor vezes este valor. Então, se eu pegar menos 5,2 e multiplicar por menos 7,2, vai dar 37,4. Depois, este valor vezes esse valor, né? Que vai me dar 9,24. Vou fazer isso com todos os valores que eu tiver na minha amostra. Então, multipliquei cada um deles e esse daqui vai ser o resultado. Vou colocar aqui com uma outra cor para vocês poderem identificar. Vou colocar aqui como laranja. A soma disso daqui vai ser o nosso numerador. Então, eu vou escrever aqui, ó, soma num, né? Para a gente saber que é a soma do numerador. Então, isso daqui é igual a soma desses valores que eu tenho aqui, beleza? Então, me deu 106,8. 106,8. Beleza? Então, vou guardar esse daqui, que esse daqui vai ser o resultado que eu preciso colocar aqui no numerador. Então, no numerador aqui, o valor que eu preciso anotar é 106,8. Já vou anotar aqui, vamos pegar a caneta. Então, já sei que o resultado aqui no numerador me deu 106,8. Beleza? Vamos para o denominador. No denominador, eu tenho que colocar uma raiz quadrada primeiro, tá? E aí eu vou ter que fazer dois cálculos. Primeiro, a diferença entre x e o x bar, só que esses valores agora é elevado ao quadrado. Então, vamos lá voltar lá para o Excel. Opa, mas eu já tinha aqui os valores de x menos o x bar. A única coisa que está faltando agora é eu pegar esses valores e elevar ao quadrado. Então, eu vou colocar aqui, ó. Então, aqui vai ser o quadrado de x, tá? Das diferenças de x, na verdade. Quadrado das dif de xi, beleza? Então, vai ser o menos 5,2 elevado ao quadrado, igual ao menos 5,2 elevado ao quadrado. Vai dar 27,4. Depois, o menos 2,2 elevado ao quadrado, que vai me dar 4,84. O menos 1, 1,44. O 2,8, 7,84. O 5,8, 33,84. Eu vou colocar isso aqui com uma outra cor para não confundir. Vamos colocar ele aqui de azul. Um azul bem clarinho. Beleza. Eu tenho que fazer a mesma coisa com y, tá? Então, aqui eu vou colocar os quadrados de y e das diferenças, né? Das diferenças de y e. Beleza? Vamos só dar mais espaço aqui para não ficar grudadinho. Então, é igual a esse valor elevado ao quadrado. Ó, então, 7,2 elevado ao quadrado vai dar 51,84. O menos 4,2 elevado ao quadrado vai me dar 17,6, beleza? Vamos também deixar aqui em azulzinho para vocês verem. Né? Vamos voltar lá na fórmula, o que eu tenho que fazer? Então, vou pegar a soma das diferenças quadradas de x vezes a soma das diferenças quadradas de y. Então, lá no Excel, eu preciso dessas somas aqui também. Então, quanto que dá a soma de x e de y? De x vai dar 74
de x vai dar 74,8, de y vai dar 154,8. Então, vamos lá na formulazinha 74,8. Então, aqui vai ser o valor 74,8, que deu a somatória dos valores de x. Vezes de y, 154,8. 154,8. Beleza? Então, agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar isso daqui, extrair a raiz quadrada, né? Multiplicar isso daqui, extrair a raiz quadrada e fazer a divisão. Então, vai ser 106,8 dividido pela raiz quadrada do produto disso daqui. Vamos fazer isso daí também lá direto no Excel. Então, vai ser igual, né, a 106,8 dividido pela raiz, abre parênteses, de 74,8 vezes 154,8. Fecha parênteses. Isso vai me dar 0,9925. Então, aqui o valor que eu vou encontrar, vai ser 0,9925. O que significa isso? Significa que aquelas minhas duas variáveis x e y aqui estão fortemente correlacionadas. Por que eu sei disso? Porque o resultado que eu encontrei aqui é bem próximo de 1, tá certo? É bem próximo de 1. Qual que seria outra forma de eu conseguir identificar isso? Se eu pegar esses valores de x e de y e criar um gráfico de dispersão, né? Vamos fazer um gráficozinho de dispersão, um gráfico de linhas, para tentar identificar como ficou isso. Deixa eu diminuir aqui o zoom para vocês verem. Tá vendo aqui, inserir, né? Vamos lá em gráfico, a dispersão, tá vendo aqui, ó? O primeiro aqui, ó, tá? Então, deixa eu diminuir esse gráfico para ele ficar um pouquinho menor, que assim a gente consegue trabalhar melhor com ele. Então, olha só. Aqui, quem são os valores que eu tenho? Esse valor aqui é o ponto 4,21. Então, em x ele vale 4, em y 21. Esse é o 7,24. Esse daqui é o 8,27. Esse daqui é o 12,33. Esse daqui é o 15,36. Então, quer dizer, em x vale 15, em y vale 36. Se eu olhar aqui, né, aparentemente parece que eles poderiam formar aqui uma reta. Vamos ver? Eu vou clicar em cima de um ponto qualquer no Excel, com o botão direito do mouse, eu venho aqui, ó, adicionar linha de tendência. Adicionar linha de tendência. Clica aqui em linear mesmo e clica em fechar. Olha lá, ó, exatamente isso, né? Então, isso é uma correlação linear. Quer dizer que praticamente os meus pontos estão alinhados. Praticamente os meus pontos estão alinhados. Beleza? Ótimo. Bom, vamos apagar isso daqui, né? Vamos apagar também isso daqui. Não precisa apagar, não. Vamos fazer aqui embaixo. Por quê? Porque agora eu vou fazer usando essa outra formulazinha aqui, ó. Vamos colocar aqui no Excel, na parte de baixo. Copiar. E aqui vamos fazer novamente os cálculos, beleza? Qual que é a primeira coisa que eu preciso? Eu acho que essa daqui é até mais fácil para vocês. Primeiro, multiplicar meus valores de x vezes y. E depois eu vou somar. Então, vamos lá no Excel. Então, aqui o que eu vou ter vai ser os valores de x vezes os valores de y. Vamos lá? Então, vai ser 4 multiplicando o 21. Vai me dar 84. Depois o 7 multiplicando o 24. Depois o 8 multiplicando o 27. Depois o 12 multiplicando o 33. Depois o 15 multiplicando o 36. E vão dar esses resultados aqui. Tá? Vão dar esses resultados aqui. O que é que eu preciso? Eu preciso da soma. Então não posso esquecer disso. Então isso daqui vai ser igual a soma desses produtos que nós acabamos de encontrar aqui, ó. Deu 1.404, tá? Então eu já tenho este resultado aqui, ó. Eu já tenho este resultado aqui. O que eu preciso agora? Agora eu preciso, então, subtrair isso
do número de pontos vezes a média de x vezes y, beleza? Vamos fazer isso daqui no final, que eu já tenho a média de x, já tenho a média de y, né? Só lembrando aqui, ó, eu já tenho aqui a média de x e já tenho aqui a média de y. Nós já tínhamos calculado antes a média de x aqui e já tínhamos calculado antes a média de y aqui. Vamos voltar lá, que eu vou calcular esses outros valores aqui, ó. O x elevado ao quadrado e vou calcular o y elevado ao quadrado, tá bom? Então, lá no Excel, o que eu vou fazer agora aqui são os meus valores xi elevado ao quadrado, depois os meus valores de yi elevado ao quadrado. O primeiro de x. Então, quanto que dá 4 elevado ao quadrado? Né? 16. 7 elevado ao quadrado, 49. 8 elevado ao quadrado, 64. 12 elevado ao quadrado, 144. 15 elevado ao quadrado, 225. Faz a mesma coisa com os valores de y. Então, quanto que dá os nossos valores de y elevado ao quadrado? 21 ao quadrado, 441. 24 ao quadrado, 576, e assim sucessivamente, tá bom? Também preciso da soma desses valores aqui, ó, tá bom? Então, aqui está a soma de cada um deles. Mas aqui a soma da coluna do produto xy, daqui a soma da coluna de x ao quadrado, xi ao quadrado, e essa daqui a soma de yi ao quadrado, beleza? Tá? Depois que eu tenho a soma, isso tem que ser subtraído, né? Pelo número de elementos, vezes a média elevada ao quadrado. Então, vamos fazer agora esse pequeno cálculozinho aqui para vocês verem. Deixa eu traçar um pouquinho para cá. Isso, que eu vou precisar de mais espaço. Né? Então, o que é que eu tinha lá no numerador? Então, no numerador, vou colocar uma reguinha aqui, que eu acho que facilita a nossa vida, né? Então, vamos lá. Opa. Aí. Beleza. Então, vamos lá. Então, numerador. Somatório de x vezes y. Somatório de x vezes y deu 1.404. Então, aqui vai ser 1.404. Menos n, que é o número de elementos. Quantos elementos eu tenho lá? 1, 2, 3, 4, 5 pares. Então, eu tenho 5 elementos. Vezes 404 menos 5 elementos, vezes a média de x. A média de x está aqui em cima, 9,2. A média de x é 9,2. Vezes a média de y, 28,2. 28,2. Isso dividido pela raiz quadrada, né? Raiz quadrada. Aqui, vamos abrir um parênteses aqui para facilitar a nossa vida. Somatório de x quadrado. Somatório de x quadrado foi esse valor aqui, ó. 498. 498. Menos o número de elementos, são 5 pares, né? 5 pontos, vezes a média de x, que é o 9,2. Só que isso tem que ser levado ao quadrado, tá? Fecha parênteses. Vezes somatório de y quadrado. Somatório de y quadrado deu 4.131. 4.131. Menos o número de pontos, que é 5, vezes a média de y. Quanto deu a média de y? 28,2, não é isso? 28,2. Só que essa média também tem que ser levada ao quadrado. Fecha parênteses. Né? E aí a gente vai pegar a calculadora para poder fazer esses cálculozinhos. Então vamos lá. Com a calculadora em mãos, vamos realizar esses cálculos. Então no numerador eu tenho 1.404
menos 5 vezes 9,2 vezes 28,2. Isso vai me dar, vou colocar na forma decimal, 106,8. Olha lá, você viu que bateu o resultado lá em cima? Ó? 106,8. Beleza? No denominador. O denominador vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Vamos fazer por partes aqui. Então, abre parênteses, 498 menos 5 vezes 9,2 elevado ao quadrado. Fecha parênteses. Vezes, abre parênteses, 4.131 menos 5 vezes 28,2, isto elevado ao quadrado. Fecha parênteses. Então, isso daqui tudo, vamos colocar na forma decimal, deu 11.579,04. Só que eu tenho que extrair a raiz quadrada disso. Então, a raiz quadrada disso daí vai ser igual a 107, quanto? 6059. 6059. Então, quer dizer que o nosso valor de R é essa divisão. Então, vai ser, apagar, 106,8 dividido por 107,6059, que vai me dar 0,9925. 0,9925. Olha lá, confirmando. Então, tanto faz eu usar aquela fórmula ali, ó, que é a primeira, ou utilizar a segunda fórmula, que os resultados são iguais. Então, você pode escolher aí qual é o valor, tá bom? Então, lembrando como que é a interpretação. Se esse meu valor de R for muito próximo de 1, que é o que foi que aconteceu aqui, eu digo que existe uma correlação forte positiva. O que significa isso na prática, professor Edgar? Significa que à medida que a primeira variável x estiver aumentando, a variável y também vai estar aumentando. As duas vão estar aumentando quase, não posso afirmar, né, na mesma proporção. Elas estariam aumentando na mesma proporção se fossem exatamente iguais a 1, tá certo? Mas como não são iguais, elas estão fortemente correlacionadas. Se esse valor aqui tivesse dado menos 0,99, elas também seriam muito forte correlacionadas, só que seriam uma aumentando e a outra diminuindo. Então, à medida que a primeira variável aumentasse, a segunda estaria diminuindo. E se esse valor aqui estivesse muito próximo de zero, quer dizer que não existiria uma correlação. Beleza? Então, essa é a nossa correlação de Pearson. Vamos lá. Aqui tem alguns gráficos que podem nos mostrar justamente isso que eu acabei de falar para vocês. Ó. Então, no primeiro aqui eu tenho um diagrama de dispersão que os pontos estão totalmente bagunçados. Tá? Eu não consigo identificar nenhum tipo de padrão aqui. Ó. O que significa isso? Isso daqui com certeza significa que os nossos valores de R's aqui estão bem próximos de zero. Daqui, né, eu não consigo identificar um padrão, então quer dizer que o meu valor de R estão bem próximo de zero. Aqui eu consigo identificar um padrão que parece uma reta, e os pontos quase apresentam o comportamento de uma reta. E é uma reta do tipo crescente. Se é uma reta do tipo crescente, isso significa que meus valores de R aqui estão bem próximos de 1, tá? 1 positivo. Aqui eu também consigo identificar um padrão entre os pontos que parecem o comportamento de uma reta. Só que agora é uma reta do tipo decrescente. Isso significa que meus valores de R aqui estariam bem próximos de menos 1, tá certo? Estariam bem próximos de menos 1. Opa! No quarto aqui, professor Edgar, eu também consigo identificar um padrão. Parece até uma parábola, né? Beleza, ótimo, legal. Mas não é o padrão que nós queremos. A regressão que nós queremos, né, é a linear, ou seja, de uma reta. Então, se eu for traçar o cálculo do R disso daqui, o valor de R disso daqui também estaria bem próximo de zero. Então, para ser
Para dar R próximo de 1, para dar R próximo de menos 1, o comportamento tem que ser próximo de uma reta. Se não for próximo de uma reta, não vai dar próximo de 1, vai dar, pelo contrário, próximo de 0. Beleza? Vamos lá. Bom, depois que nós fizemos tudo isso daí, o que é que a gente vai fazer? Eu quero saber se aquele meu valor de R lá, ele é significativo ou não. Não adianta só calcular o valor do R. Eu tenho que calcular o valor do R e saber se aquele valor do R apresenta uma significância. Para isso eu vou fazer esse cálculozinho aqui, que é o teste T. Tá? Para fazer o cálculo do teste T, eu vou olhar lá na tabela de student, né, aquela tabela que você já tem, e vou fazer esse cálculo aqui. Ó. É o R que eu achei, tá? Vezes a raiz quadrada do número de pontos menos 2 dividido por 1 menos o valor do R ao quadrado, tá bom? Então vou fazer esse cálculo aqui, que é o nosso valor calculado, beleza? Se o valor calculado for maior que o valor tabelado, podemos rejeitar a hipótese nula, né? Qual que é a hipótese nula aqui nessa situação nossa? A hipótese nula está dizendo que o R vale 0. E a hipótese alternativa quer dizer que o R é diferente de 0, ou maior ou menor do que 0. Então, a hipótese nula afirma que o valor que eu encontrei era um falso valor, que o valor, na verdade, seria 0. Tá? Então, para que eu consiga saber isso, eu teria que ir lá e pegar a tabela. Vamos abrir a tabelinha aqui para vocês relembrarem, tá? Então vamos abrir, tá no computador. Cadê? Aulas estatísticas. Vamos procurar aqui aonde está a nossa tabela. Vocês têm essa tabelinha aí também. Aqui, tabelas de distribuição. Então, a primeira tabela que nós temos aqui já é a tabela de student. Só vou girar ela aqui para que a gente consiga visualizar. Então vamos rodar ela para cá. Isso, aqui, ó. Primeira tabela daquela que eu enviei para vocês é a tabela de student, tá bom? Aqui em cima está o nível de significância que eu preciso avaliar, qual é o nível de significância, e aqui qual é o grau de liberdade, tá? Então, quem é o grau de liberdade? O grau de liberdade é sempre dado pelo número de pontos menos 2. Então, naquele exemplo que eu acabei de fazer com vocês, eu tinha 5 pontos. Menos 2, isso vai me dar 3. Então, eu teria que olhar aqui, ó, nessa linha 3, tá bom? Qual o nível de significância que nós trabalhamos? Em média, o nível de significância que nós trabalhamos é o nível de significância de 5%. Só que essa tabela ela faz o seguinte, ela coloca metade do nível de significância aqui e a outra metade do nível de significância aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Então, é o nível de significância de 5%. Então, de 5% aqui vai ser o 3,1881. Então, vamos anotar isso lá, o nosso valor de T tabelado, nosso valor de T tabelado é igual a 3,18, vamos olhar de novo, 3,182, beleza? E quem que é o nosso valor calculado? O nosso valor calculado, eu vou ter que fazer esse cálculo. Ó. Então, o valor calculado vai ser, vamos lá, o valor calculado vai ser o R que nós calculamos agora, que foi o 0,9925, vezes a raiz quadrada do número de pontos menos 2, então eram 5 pontos menos 2, isso dividido por 1, menos o valor do R, que é o 9925, só que elevado ao quadrado. Calculadora de novo na mão, vamos lá. Primeiro eu vou resolver a raiz, olha, então 5 menos 2 me dá 3, né? Dividido, abre parênteses, por 1 menos o R, que é 0,9925, só que isso elevado ao quadrado. Né? Então isso daqui vai me dar 200,75,
Só que isso tem que ser extraído a raiz quadrada. Então, a raiz quadrada desse valor vai dar 14,1687. Isso vezes o 0,9925, que vai me dar 14,06. Então, aqui o resultado que eu vou encontrar é 14,06. E aí eu tenho que lembrar, ó, se o valor calculado, ó, o valor calculado aqui, 14,06, é maior que o valor tabelado. O valor tabelado aqui é 3,18. Então podemos rejeitar a hipótese nula. Quer dizer, o meu R não é zero, o meu R é diferente de zero. Ou seja, o R realmente é o valor que eu encontrei. 0,9925, tá? Então esse daqui é o teste de significância. Ok? Então, feito o teste de significância, o que é que eu posso fazer agora? Bom, então eu tenho certeza que existe uma correlação entre as variáveis, né? O que é que eu posso fazer agora? Eu posso criar uma regressão chamada de regressão linear. O que é uma regressão linear? É um modelo matemático que segue essa formulazinha aqui, ó. É um modelo matemático que serve essa formulazinha. Eu consigo prever os resultados de y baseados em x. Para cada x que eu tenho ali, eu posso prever os meus valores de y. Como que eu faço isso? Eu preciso de uma equação linear, que preciso do beta 0, que é o coeficiente linear, e o beta 1, que é o coeficiente angular, tá certo? Beta 0 e beta 1, que é o coeficiente linear e o coeficiente angular. Como é que eu calculo isso? Então, tem uma formulazinha lá também para que a gente possa executar esses cálculos de beta 0 e beta 1. Vamos lá para frente. Aqui. Então, para que você consiga calcular os valores de beta 0 e os valores de beta 1, você vai usar essas fórmulas aqui. Ó. Beta 0 nada mais é que a média de y menos o beta 1 que você encontrou, vezes a média de x. Opa! Então, quer dizer, se eu não souber o beta 1, eu não sei o valor do beta 0. Tá? Então, não tem como eu calcular o beta 0 agora. Mas tem como eu calcular o beta 1. Quem que é o beta 1? É o somatório de x vezes y. Opa, esse tá aqui, nós tínhamos lá no Excel, ó. O somatório de x vezes y aqui, ó. Vou até escrever aqui que eu já vou começar a calcular ele. Ó. Então, quem que é o beta 1? Né? Quem é o valor do beta 1? Segundo a fórmula lá, é o somatório de x vezes y, menos o número de pontos, vezes a média de y, vezes a média de x. Ah, no numerador, né? No numerador. Então, é igual ao somatório de x vezes y, que deu 1404, né? Menos 5 pontos, vezes a média de x, que tinha dado 9,2, aqui, né? Vezes a média de y, que tinha dado 28,2. Então, lá no numerador, vai me dar 106,8. Era o mesmo valor que nós tínhamos encontrado lá para poder fazer o cálculo do R. Esse numerador aqui é o mesmo valor que nós utilizamos lá para fazer o cálculo do R, tá? Do coeficiente de Pearson. Ok? Beleza. No denominador, nós também já tínhamos feito esse cálculo aqui, ó. Somatório de x² menos n vezes o somatório, menos n vezes a média de x elevado ao quadrado. Vamos lá. Ó, somatório de x² eu tenho aqui, ó. Então, vou colocar aqui no denominador. Igual ao somatório de x², que deu 498, menos 5 pontos, vezes a média de x, que é 9,2, só que isso elevado ao quadrado. Aqui deu 74,8. Então, quando eu fizer essa divisão aqui, eu vou encontrar o resultado do meu beta 1. Então, beta 1 é igual a 106,8 dividido por 74,8. O beta 1, vou colocar ele aqui numa cor bem chamativa, vou colocar ele aqui em vermelho para vocês verem, vermelho mais claro, né, para a gente poder enxergar. Aqui, ó, deu 2,2343. Então, esse daqui é o valor do beta 1.
Então, beta 1 vai dar 2,2343. Quem é o valor do beta 0? O valor do beta 0, vamos olhar na fórmula, é a média de y menos o beta 1 que eu acabei de encontrar, vezes a média de x. Opa, então facinho. Então, ele é igual a média de y, que deu 28,2, menos o beta 1 que eu acabei de encontrar, vezes a média de x. E ele vai me dar 7,6443. Então quer dizer que eu posso escrever uma equação matemática assim, ó. Y é igual a 7,64435, né? Mais 2,23431 vezes o meu valor de x. Vezes o meu valor de x. E esta é a equação matemática, que consegue prever os meus valores de x e de y. O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: se eu pegar os meus valores de x e jogar nessa equação matemática, eu vou fazer aqui para vocês verem. Vou copiar aqui embaixo e vamos fazer. Então, esses daqui são os nossos valores de x original e esses são os nossos valores de y original. Vamos fazer agora de y chapéu, tá? Vou chamar aqui de y bar, tá bom? Vou chamar de y. Vou chamar de y. Pronto, só para você saber que é o valor previsto. Como é que eu consigo saber quem é o valor previsto? Então, vai ser igual a 7,64435 mais 2,23431 vezes o meu valor de x aqui, ó, que é o 4. Então, eu vou encontrar aqui uma previsão para o modelo matemático de 16,58. Beleza? Então, ele fazia isso com 7, depois fazia isso com 8, com 12, com 15. Vou arrastar aqui que ele já faz automaticamente. Tá? Vamos colocar aqui também de roxinho. Então, aqui o que eu tenho são os valores reais de y, tá? Aqui eu tenho os valores reais de y, e aqui eu tenho os valores previstos de y. Os valores reais de y e os valores previstos de y. A diferença entre eles é chamada de erro ou resíduo. Então, se eu pegar aqui o 21 menos o 16,58, vai dar um resíduo, um erro de 4,41. E assim sucessivamente com todos os demais. E aqui eu teria, no caso, os resíduos. Tá? Aqui eu consigo fazer uma previsão matemática de como ficou isso daqui. Ó. Né? Eu posso pegar, traçar o gráfico disso daqui, né, para poder saber como é que ficou lá o nosso modelo matemático. Então, voltando aqui. Então, a partir do momento que eu já calculei o beta 1 e já calculei o beta 0, eu sei que a diferença entre eles me daria o resíduo, ou seja, se existe algum erro matemático entre esse meu modelo. Apesar que o R lá, né, era um R bastante interessante, que dava 0,9925, beleza? Outra coisa que eu posso fazer também é montar essa tabela aqui, que é chamada tabela de análise de variância, beleza? Então, como é que eu vou montar essa tabela aqui de análise de variância? Vamos fazer lá no Excel também para vocês verem, beleza? Então, eu vou colocar aqui uma nova aba para que vocês consigam ver. O que é que eu preciso para essa análise de variância? Eu preciso pegar e identificar o comportamento da regressão, o comportamento dos resíduos e o comportamento total, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui eu preciso saber o comportamento da regressão, o comportamento dos resíduos e o comportamento total. Na verdade, o total a gente nem precisa, né? Aqui, o grau de liberdade. Vamos ver a formulazinha. O grau de liberdade, tá, é dado por essas formulazinhas aqui. Ó.
Vamos lá, só para vocês. Para a regressão, eu preciso identificar esse P. O que é P? É o número de parâmetros do modelo. Quer dizer, quantas incógnitas eu tinha no modelo? Tinha duas, né? Duas incógnitas. Menos uma, então vai ficar um. Vamos lá no Excel. Então aqui o número de parâmetros vai ser igual, tá? Igual a dois parâmetros que eu tinha, menos um. Então o grau de liberdade da regressão é igual a 1. O que mais que eu preciso? Do resíduo. É o número de pontos menos o número de parâmetros. Então, do resíduo é igual a 5 pontos menos 2 parâmetros. E vai me dar 3. E o total é o número de pontos menos 1. Então, o total vai ser 5 pontos menos 1, que vai me dar 4. Tá? Ó, a soma desses dois aqui tem que ser isso. Se não der, alguma coisa está errada. Beleza? Beleza. Depois disso, eu preciso calcular a soma dos quadrados. Vou colocar aqui como soma dos quadrados, essa aqui. Como é que calcula a primeira soma dos quadrados? Vai ser cada valor aproximado de y menos a média elevado ao quadrado. Cada valor aproximado de previsto de y menos a média elevado ao quadrado. Então, aqui eu já tenho os valores previstos, tá? Então, para que eu calcule aquele valor lá, eu vou fazer isso daqui, ó. Vamos montar aqui uma coluna aqui, né? E abrir parênteses, ó, igual cada valor previsto menos a média, que era 28,2, vamos só confirmar quanto que era o valor da média, 28,2, isso mesmo, 28,2, fecha parênteses, isto elevado ao quadrado, beleza? Então, quando a gente somar isso daqui, vamos colocar aqui a soma, né? Então, eu preciso dessa soma igual a soma destes valores aqui, vai me dar 373,42. Então, vamos colocar lá. Então, aqui vai me dar 373,412. Beleza? Isso daqui é a soma dos quadrados da regressão. Voltando lá para a fórmula. Soma dos quadrados resíduos. É cada elemento y original menos os previstos elevados ao quadrado. Opa, mas o original menos o previsto é o resíduo. Eu já conheço o resíduo. Então basta pegar o resíduo e elevar ao quadrado. Então vamos lá. Então aqui eu já tenho aqui os resíduos, beleza? Basta pegar esse resíduo e elevar ao quadrado. Então é igual ao valor do resíduo elevado ao quadrado. Então, quem é o resíduo? É o original menos o previsto. Agora, a única coisa que eu preciso é pegar esse resíduo aqui e levar ao quadrado. Então, aqui está todos eles levados ao quadrado já. E aqui está o valor da soma deles. Deu 50,96. Então, vamos colocar esse valorzinho lá. 50,96. Colar os valores aqui. Ótimo. Voltando lá para a fórmula. Preciso também da soma dos quadrados totais. É cada elemento menos a média elevado ao quadrado. Opa, isso daqui nós já temos até calculado. Cada elemento menos a média elevado ao quadrado, está aqui, ó. Cada elemento menos a média elevado ao quadrado, tá? É um underline, né? Cada elemento menos a média está aqui, né? Só que elevado ao quadrado. Vamos fazer isso novamente? Vamos fazer isso novamente que fica mais fácil vocês conseguirem entender. Então, é igual, abre parênteses, cada elemento y menos a média, que é 28,2, né? Fecha parênteses, isso elevado ao quadrado. Deu 51,84. Cada elemento y menos a média, isso elevado ao quadrado. Preciso somar tudo isso. Ó. Então, se eu somar tudo isso daqui, vamos fazer para todos os elementos, e depois somar, o nosso valor vai dar 154,8. 154,8. Então vamos lá no Excel e vamos colocar isso daí. 154,8. Beleza? Depois disso, eu preciso do quadrado médio. Quem é o quadrado médio?
é a divisão da soma dos quadrados pelo grau de liberdade. Então, o quadrado médio de regressão dá isso daqui. E precisa também do quadrado médio para os resíduos, que é a soma dos quadrados dividido pelo grau de liberdade, que vai me dar 16,78. Então, aqui, ó, quadrado médio é a soma dos quadrados dividido pelo grau de liberdade, tá bom? Depois disso, o que é que eu preciso? Preciso ainda do f calculado, né? Então, f calculado nada mais é que o quadrado médio da regressão dividido pelo quadrado médio do resíduo, que vai me dar aqui 21,98. Ótimo, certo? Então, essa daqui é a nossa tabela de ANOVA, tabela de análise de variância. Então, isso daqui a gente também vai pedir para vocês. Pronto. A partir do momento que nós já conhecemos a nossa tabela de análise de variância, a partir do momento que isso já está tudo posto, nós já temos um modelo matemático. Então, aqui tem uma preenchida aqui só como exemplo para vocês identificarem. Feito isso, nós já conseguimos o nosso modelo matemático, tá? Então, na regressão, é isso que vocês vão precisar fazer.